Senhor, a vida é breve, um aviso ignorado, o reino é pouco. Olá, seja bem-vindo, eu sou a Solange Lima, este é o estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar hoje são estes aqui. Salmos. Até quando, Senhor, tu te esconderás para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? O salmista continua o seu lamento. E nas recordações que o salmista está fazendo, lembrando o Senhor das promessas que ele fez a Davi, enquanto ele, salmista, está agora presenciando todo o sofrimento, vivendo dores, ele traz a memória do Senhor. Lembra-te de como minha vida é breve. Por que criastes em vão todos os filhos dos homens? Que homem poderia viver sem ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Então o salmista está lembrando ao Senhor: Senhor, eu tenho pressa. Apressa-te, Senhor, minha vida é breve. Porque o contexto é que ele está lembrando ao Senhor das promessas que foram feitas. E agora ele diz: Senhor, a vida é curta, é breve. Que homem que consegue fugir da morte, não experimentar o poder da sepultura? Até quando o Senhor vai ficar irado? Se apressa, Senhor. Lembra-te que a minha vida é breve. Eu tenho pressa de viver essas promessas. Se o Senhor vai então cumprir as promessas na minha vida, apressa-te, Senhor. E a questão é, será que podemos fazer esta oração a Deus? A verdade é que podemos fazer toda a oração a Deus. Tudo que está no nosso coração nós devemos apresentar a Deus porque Ele já conhece. Nós estamos dizendo para Deus que sabemos que podemos confiar nele, que podemos abrir nosso coração para ele. E o salmista está sendo muito claro em dizer: eu tenho pressa de viver aquilo que o Senhor tem para mim, porque minha vida está acabando, ela é breve. Me deixe viver as promessas do Senhor. O que significa que ele crê nas promessas do Senhor. E isso alegra o coração de Deus, saber que confiamos nele. Atos dos Apóstolos. Após o apóstolo Paulo apresentar todo o seu argumento diante do rei Agripa e quase ter ganho o coração do rei, que confessou que por pouco não é convencido ao evangelho a se tornar um cristão, o rei Agripa fala para Festo: este homem bem podia ser solto se ele não tivesse apelado para César. E então o apóstolo Paulo continua preso e agora vai ser encaminhado para a Itália. Vai ser enviado para a Itália junto com vários outros presos. E nesta viagem para a Itália, com o destino de chegarem a César para Paulo ser julgado, acontece uma grande reviravolta. Um aviso que foi ignorado. Paulo e os outros prisioneiros foram entregues à mão de um centurião chamado Júlio. Ele era do regimento imperial. E então eles pegaram um navio com destino a ir para esse julgamento, levar não somente Paulo, mas todos aqueles presos. E eles estavam seguindo viagem, chegaram a um ponto que encontraram um navio de Alexandria que estava indo para a Itália. Então passaram todos para dentro deste navio e a navegação começou a ficar perigosa. Então Paulo os advertiu, dizendo: senhores, se seguirmos viagem, não somente a embarcação vai sofrer avarias, como nossas vidas também. Todos nós estaremos em risco. Mas o texto diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono da embarcação do que o que Paulo estava dizendo. E todas as outras pessoas envolvidas ali, analisaram o cenário, viram que fazia frio na região e decidiram seguir viagem ignorando o aviso de Paulo. Mas, não muito tempo depois, um grande vento que vinha do Nordeste bateu contra a navegação. E houve grandes perdas, grandes avarias. Eles temeram que fossem lançados contra um banco de areia. Com dificuldades, se agarraram em botes salva-vidas. E então, ainda sendo açoitado pela fúria do mar, começaram a jogar as cargas do navio ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, eles começaram a arrancar a armação do navio e lançar ao mar. E então a leitura de hoje conclui dizendo que depois de muitos dias, sem conseguirem sequer ver as estrelas no céu ou o sol, eles acabaram por perder a esperança de serem salvos. Mas Paulo havia avisado. Então amanhã vamos saber o que Paulo vai fazer diante deste caos pré-anunciado e totalmente ignorado. Segundo Crônicas. 2 mortes violentas no estudo de hoje de Segundo Crônicas. Todo esse relato que vamos estudar hoje, já lemos, já estudamos no livro de Segundo Reis.
O rei Josafá morreu e no trono entrou o seu filho Jeorão. Jeorão tinha irmãos, todos filhos de Josafá. E o texto diz que Josafá deu aos outros filhos pratas, ouros, bens, mas deixou o reinado para Jeorão, já que ele era o primogênito. Mas para Jeorão era pouco, então o que ele fez? Matou cada um de seus irmãos. Além de matar os irmãos à espada, ele matou também alguns chefes de Israel. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por 8 anos. E Jeorão seguiu os passos dos reis de Israel. Ele era rei de Jerusalém, filho do rei Josafá, que fez um grande reinado, um grande governo. Mas o seu filho resolveu seguir os passos dos reis de Israel, que eram da família de Acabe, porque Jeorão tornou-se também parente de Acabe, pois casou com a filha de Acabe e seguiu os passos de maldade, de desonra ao Senhor, levou todo Israel a pecar, a se prostituir. Porém, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por conta da promessa que ele fez a Davi, da sua aliança com Davi. Mas os edonitas se revoltaram contra o governo de Jeorão e quiseram levantar um novo rei e se rebelar contra ele. E no momento da história chega uma carta para Jeorão que veio da parte do profeta Elias, falando o que iria acontecer com ele. E as notícias não eram boas. A carta relatava todo o mal que Jeorão fez diante dos olhos do Senhor. Deus viu todo o mal que Jeorão tinha feito e então a sentença sobre a vida de Jeorão é dada. Ele vai ser acometido de um tumor no intestino e esse tumor vai explodir, vai pôr para fora o seu intestino. E o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes contra Jeorão. Ele foi atacado por eles, Judá foi saqueada e todos os filhos e mulheres de Jeorão foram mortos. Só restou Acasias, o filho mais novo. E depois de toda essa guerra, o Senhor feriu o intestino de Jeorão, conforme havia declarado. E o texto diz que era uma enfermidade incurável. 2 anos depois, o intestino saiu por causa do tumor e ele morreu desta doença. E o cronista narra que ele não deixou saudades. Inclusive, ele foi enterrado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. E assim como seu pai, Acasias também tem uma morte terrível. Ele herdou o trono, ele era o filho mais novo, por direito deveria ser o primogênito a herdar o trono, mas todos os irmãos de Acasias, os filhos de Jeorão, morreram nesse ataque dos filisteus e dos árabes. Então, ele foi o sucessor do trono. Ele tinha 42 anos e uma mãe muito má, chamada Atalia, e os conselhos que ela dava seguiam a linha de Acabe. Então os erros cometidos pelo pai de Acasias continuaram. E o cronista diz que para a desgraça de Acasias, os conselheiros dele eram todos da descendência de Acabe. Ele se juntou com um filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, para enfrentarem juntos o rei da Síria. Jorão foi ferido nesse confronto e voltou para sua cidade para ser curado de suas feridas. Então Acasias resolveu visitá-lo. E mais uma vez, o cronista usa o termo para sua desgraça. Ele diz, pela vontade de Deus, para sua desgraça, Acasias foi encontrar com Jorão. E por que para a desgraça dele? Porque neste momento ele acabou por se deparar com alguém que havia recebido uma promessa, na verdade, uma ordem dada pelo profeta Eliseu, que está registrado no livro de 2 Reis, Jeú. Ele foi escolhido para exterminar a família de Acabe, porque Deus havia determinado juízo contra a família de Acabe por todo o mal que ele fez ao povo de Deus, levando-os a pecar terrivelmente contra Deus. E então, nesse encontro, Acasias acabou sendo morto. E é interessante a observação que o cronista faz. Ele diz que quando sepultaram Acasias, disseram, ele era da herança de Josafá, um rei que buscava o Senhor, que buscou o Senhor de todo o coração. Era como um lamento, e não havia ninguém da família de Acasias que fosse capaz de reinar. E então entra em ação a mãe de Acasias, que já o aconselhava para o mal. Quando soube da morte de seu filho, ela se levantou e destruiu toda a família real, toda a linhagem real de Judá. O que significava
exterminar a promessa de Deus, de que o reinado de Davi seria perpétuo. Mas será que algum ser humano pode frustrar os planos de Deus? Com certeza não. O que Atalia não sabia é que havia uma criança, filho de Acasias, e a tia dele, irmã de Acasias, escondeu a criança. Ela ficou escondida no templo de Deus por 6 anos. Enquanto isso, Atalia ficou reinando. Já que ela não tinha filhos para herdar o trono, ela mesma ficou no trono. Até que no 7º ano, Joiada resolveu reunir o povo. Fizeram uma aliança. Então decidiram colocar esta criança, agora com 8 anos, sentado no trono. Afinal, era direito dele. E claro que, como uma criança, ele foi totalmente assessorado. E dentro desta assessoria, Joiada e os levitas e os sacerdotes fizeram questão de orientá-lo dentro de todo o procedimento que Davi havia já planejado. Quando Atalia viu todo o barulho do povo em torno da coroação do rei, ela começou a gritar traição, traição, e por ordem de Joiada, ela foi morta. Então a levaram para fora do templo e a mataram. Joiada então firmou aliança com todo o povo e com o rei. Depois disso entraram no templo de Baal e destruíram tudo, derrubaram todos os postes ídolos e colocou guardas no templo sob a direção dos levitas e dos sacerdotes, pessoas essa que Davi já havia designado. E assim, o texto diz que toda a terra ficou em paz após a morte de Atalia, e comemorando um novo reinado, um rei que trazia esperança, já que ele decidiu seguir os passos de Davi e restaurar esta aliança com Deus. E amanhã vamos ver a sequência desta história. Até amanhã, se Deus disser que sim.